Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O continente europeu é apontado como o atual epicentro da pandemia. Os hospitais alemães sofrem com uma nova onda da Covid. E pela primeira vez desde o começo da pandemia, foi preciso transferir um paciente para outro país. Por falta de vagas na unidade de terapia intensiva, a equipe do Hospital Bávaro de Frenzin, no sul da Alemanha, transferiu um paciente com Covid para um estabelecimento no norte da Itália. A medida é inédita na Alemanha desde o início da pandemia do coronavírus. Nos 18 meses de crise sanitária, os hospitais alemães foram regularmente solicitados a cuidar de pacientes de países europeus sobrecarregados. Mas desde outubro, com a nova onda de Covid-19, a primeira economia da Europa tem se perguntado quanto tempo o seu sistema de saúde vai aguentar. A aktuelle Lage hier ist erneut sehr angespannt. A situação atual é muito tensa. Temos 13 pacientes em terapia intensiva, 3 a mais do que podemos cuidar em condições normais. Devido ao estado de emergência, aumentamos nossa capacidade de novo para cuidar de todos os pacientes extras. E é preciso dizer que isso é feito às custas da nossa equipe. O diretor destaca que os pacientes em estado grave por coronavírus não foram vacinados. A Alemanha tem 67,7% da população vacinada e não está entre os países da Europa Ocidental com maiores taxas de imunização. Com uma taxa de incidência de 550 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias, a Baviera é uma das regiões mais afetadas por essa doença. Em todo o país, o número de pacientes com coronavírus em terapia intensiva permanece abaixo do pico alcançado no final de 2020, mas os hospitais estão mais vulneráveis devido à grave escassez de profissionais de saúde. A farmacêutica AstraZeneca afirmou que o seu coquetel de anticorpos manteve a proteção contra a Covid-19 após 6 meses da aplicação. A fórmula evitou casos graves e mortes pela doença. A AstraZeneca anunciou que o uso de anticorpos monoclonais protetores em pacientes com risco de não responderem adequadamente à vacinação mostrou eficácia mesmo após 6 meses da aplicação. Segundo a farmacêutica, o coquetel reduziu em 83% o risco de Covid sintomática e evitou casos graves e também mortes pela doença. Mais de 75% dos participantes incluídos no ensaio de prevenção tinham comorbidades que os colocavam em alto risco de complicações graves pela Covid caso fossem infectados. Em outro ensaio feito separadamente, a empresa também constatou que, quando utilizados em pacientes com até 3 dias de sintomas, os anticorpos reduziram em 88% as chances de desenvolver Covid grave ou de morte. O Brasil foi um dos locais desses testes. Segundo a AstraZeneca, o coquetel é a única combinação de anticorpos de ação prolongada que tem eficácia demonstrada para prevenir e, ao mesmo tempo, tratar a Covid-19. E para a University College London, do Reino Unido, os resultados dão confiança de que a substância pode dar a pacientes vulneráveis a proteção duradoura de que eles precisam. Ambos os ensaios de prevenção e tratamento devem ser acompanhados por 15 meses ao todo para testar a eficácia dos anticorpos. A americana Pfizer anunciou um acordo para tornar seu medicamento oral contra a Covid-19 mais barato em países pobres, depois que a pílula passar por testes e a aprovação regulatória. A gigante farmacêutica diz que a autorização voluntária permite a produção do Paxlovid por fabricantes de medicamentos genéricos, sem o repasse de royalties. Assim, os fabricantes de genéricos poderiam oferecer o novo medicamento em associação com o fármaco anti-HIV Ritonavir em 95 países. Esse total de nações cobre quase 53% da população mundial. Hoje, a organização Medicines Patent Pool, que foi criada pela agência de saúde UnitAid para aumentar o acesso a medicamentos que salvam vidas em países de baixa e média renda, anuncia um acordo de licença voluntária para o possível tratamento oral contra a Covid-19 da Pfizer, que é administrado em combinação com doses baixas de Ritonavir.
A pílula antiviral Paxlovid reduziu em até 89% os riscos de internações e óbitos em pacientes não vacinados e com comorbidades. O medicamento inibe a enzima protease, que o coronavírus utiliza para se multiplicar nas células humanas. Desta forma, o remédio paralisa a replicação viral e ajuda o organismo da pessoa a se recuperar. A iniciativa segue um acordo semelhante para a rival americana Merck & Co. no mês passado. A Pfizer já produz uma vacina contra a doença com a empresa alemã BioNTech. E ainda falando sobre a Pfizer, a gigante farmacêutica anunciou que vai fornecer 10 milhões de tratamentos de sua pílula contra a Covid-19 aos Estados Unidos. A Pfizer solicitou à agência que regula o setor de alimentos e remédios nos Estados Unidos a autorização para o uso de emergência de sua pílula Paxlovid e agora espera seu aval. O presidente Joe Biden insistiu na necessidade da vacinação, mas disse que o governo faz o necessário para garantir que estes tratamentos sejam facilmente acessíveis e gratuitos. A Pfizer já comercializa uma vacina contra o coronavírus em colaboração com o laboratório BioNTech. O novo tratamento antiviral foi testado em pessoas com alto risco de desenvolver casos graves de Covid e se mostrou eficaz na redução de internações e de óbitos pela doença em quase 90% dos pacientes. Os Estados Unidos pretendem produzir, a partir de 2022, mais 1 bilhão de doses de vacinas anti-Covid anualmente. Os imunizantes serão produzidos a partir da tecnologia mRNA para enfrentar a pandemia da Covid-19 e ameaças futuras. Para isso, a Secretaria de Saúde do país está solicitando o interesse de empresas que tenham experiência na fabricação de vacinas desse tipo. Além de fornecer mais doses para a população americana, o plano deve permitir que os Estados Unidos ajudem outras nações necessitadas. Washington enviou 250 milhões de doses para 110 países de forma gratuita. De acordo com a coordenação de pandemia da Casa Branca, o programa também vai ajudar a produzir doses de imunizantes no período de 6 a 9 meses após a identificação de um futuro patógeno. Os Estados Unidos são o país que mais perderam vidas para o novo coronavírus do que qualquer outra nação global. Ao todo, mais de 760 mil pessoas morreram até o momento e a média móvel diária de óbitos supera a marca de 1.000 diariamente. E mudando de assunto, olha só, a União Europeia quer proibir a importação de produtos extraídos de áreas de desmatamento. Se for adotada, a decisão pode afetar o Brasil. A proposta exigiria que as empresas interessadas em exportar demonstrassem que produtos como soja, carne bovina, óleo de palma, cacau e café, além da importação de madeira, são certificados como livres de desmatamento. Para começar com o desmatamento, essa proposta é realmente inovadora. E o motivo pelo qual podemos dizer com orgulho que abre novos caminhos é que visa não só o desmatamento ilegal, mas também todo o desmatamento resultante da expansão agrícola. O pacote também se aplica a derivados como produtos à base de couro ou móveis. E as importações de países de maior risco estariam sujeitas a controles mais rígidos. A preocupação dos países europeus com o desmatamento na região amazônica está atrasando a adoção do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul. A Comissão Europeia não divulgou previsão de quando o pacote de propostas será adotado ou entrará em vigor. A cidade paquistanesa de Lahore foi declarada a cidade mais poluída do mundo por um monitor de qualidade do ar. Já o governo de Nova Delhi decretou o fechamento de escolas e pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho. A concentração de partículas poluentes no ar da capital indiana chega a 30 vezes o nível máximo recomendado pela OMS.
Moradores da localidade, sufocados pela poluição, imploram as autoridades para que tomem uma medida contra a crise. Tem muita fumaça e poluição aqui. Eu costumava passear com os meus filhos, mas já não os levo comigo. As crianças estão enfrentando doenças relacionadas à respiração. Apelamos ao governo, pelo amor de Deus, que encontre uma solução. Existem fábricas e pequenas indústrias operando aqui. Tem que mudá-las para outro lugar ou dar a elas uma tecnologia moderna para que possamos nos livrar dessa poluição. De acordo com uma empresa de tecnologia suíça que realiza o monitoramento, Lahore teve uma classificação de qualidade do ar avaliada em 348, bem acima do nível de risco de 300. Mas esta não é a única cidade a sofrer com a fumaça. A cidade indiana de Nova Delhi decretou o fechamento de escolas e pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho. O acesso de caminhões de mercadorias não essenciais à cidade está proibido até 21 de novembro. A cidade de 20 milhões de habitantes é afetada a cada inverno por uma densa camada de névoa tóxica. Um estudo publicado na revista The Lancet em 2020 informou que pelo menos 17.500 pessoas morreram na capital da Índia em 2019 devido à poluição do ar. Outro relatório publicado em 2020 pela organização suíça ICAIR concluiu que 22 das 30 cidades mais contaminadas do mundo ficam na Índia. A violência cresce na fronteira entre Polônia e Belarus, em meio à crise migratória que pode durar meses, inclusive anos. A declaração foi feita pelo ministro da Defesa polonês em entrevista a uma rádio do país. De acordo com oficiais poloneses que patrulham a fronteira, autoridades de Belarus têm dado suporte aos migrantes bloqueados ao norte da Polônia. Acreditamos que as autoridades bielorrussas estão envolvidas na distribuição de granadas de atordoamento, porque não é algo que se pode comprar na esquina. Alguém deve ter dado a eles. Do lado bielorrusso, imagens mostram migrantes sendo movidos por autoridades do país para um armazém. No local foi oferecido chá, colchões e abrigo para que pudessem passar a noite. Centenas de pessoas vindas do Oriente Médio, a maioria curdos, estão bloqueados na fronteira entre os países, onde enfrentaram temperaturas próximas de 0 grau. A União Europeia acusa o governo de Belarus de estimular a crise como represália às sanções impostas contra o regime de Minsk. Segundo a imprensa estatal bielorrussa, o presidente Alexander Lukashenko e a chanceler alemã Angela Merkel chegaram a um acordo para que a crise seja discutida com Bruxelas. A Rússia foi criticada por ter realizado um teste de um míssil espacial, mas negou ter colocado em risco a tripulação da Estação Espacial Internacional. A Rússia admitiu ter destruído um de seus satélites durante o teste de um míssil espacial, mas o país rejeitou ter posto em perigo a tripulação da Estação Espacial Internacional e criticou a acusação feita pelos Estados Unidos. Declarar que a Federação Russa cria riscos para o uso pacífico do espaço é, no mínimo, hipocrisia. Não há fatos. Em um comunicado, o Exército informou que o Ministério da Defesa executou com sucesso um teste, o que resultou na destruição de um aparelho espacial que estava em órbita desde 1982. O lançamento deste míssil havia sido antecipado na véspera pelos Estados Unidos, que acusaram Moscou de provocar uma nuvem de destroços ameaçadores para os astronautas da ISS. Segundo Washington, os 7 astronautas a bordo da estação espacial tiveram de se refugiar temporariamente em suas naves para se prepararem para uma eventual saída de emergência. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte condenou o ato da Rússia, que classificou de irresponsável.
E para encerrar, vamos falar sobre esporte. Do outro lado do planeta, o futebol também ajuda a salvar vidas. No Iraque, meninas sonham com um futuro melhor. Incentivadas pela treinadora, elas jogam bola em um campo de Bartala, antigo território jihadista. Em 2014, o jihad aproveitou o controle da cidade para submeter meninas e mulheres ao totalitarismo do regime. 4 anos após a derrota do Estado Islâmico, 1.500 famílias voltaram para suas casas e estão tentando restaurar a normalidade para Bartala, que fica a 12 quilômetros de Mossul, a antiga capital jihadista. Uma academia de futebol abriu suas portas para meninas há 6 meses, em um campo localizado em uma igreja cristã. A treinadora Joane Youssef Shabá fala dos objetivos da escola naquela região. Aqui fazemos tudo para ensinar os princípios básicos do futebol para as meninas. Meu sonho era iniciar uma equipe de mulheres para competir futuramente em uma das 2 ligas femininas do Iraque. A treinadora, que teve de fugir para Arbil com sua família pouco antes da chegada dos jihadistas à sua casa, relata como o futebol tem ajudado a superar as dificuldades do período de domínio do Estado Islâmico. Quando estamos aqui, esquecemos os tempos difíceis. Hoje, quando as pessoas nos veem, suas esperanças aumentam. Este trabalho traz confiança a todos. 50 meninas com idades entre 10 e 15 anos estão inscritas na academia e realizam treinamentos de 2 horas de duração, uma vez por semana. Miral Jamal tinha 6 anos quando fugiu de Bartala com sua família para escapar dos jihadistas. Agora, com 13 anos, era apaixonada por futebol. Nos sentimos bem jogando aqui. O futebol nos alivia porque não há mais nada a fazer na cidade. A cada semana aguardo com expectativa o treinamento. Os recursos são escassos e, para ajudar na manutenção das atividades da academia, as famílias contribuem com o pouco que podem, algo equivalente a 3 a 7 dólares por mês. Com o valor é pago o aluguel do campo. Os demais custos são de responsabilidade dos fundadores da escola. Mas o desafio de reconstruir a província destruída permanece de pé. Ter o futebol é como respirar ar fresco para qualquer comunidade, disse o líder do bairro Bassem Meti. Precisamos de algo tangível que encoraje nossas vidas no dia a dia. Que belo exemplo, hein? Parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.